Amém, irmãos, graças a Deus, louvado seja o Senhor. Estamos mais uma vez aqui reunidos em nome de Jesus. Também muitos irmãos estão nas suas casas, nossos amigos também, várias pessoas da região participando dessa reunião conosco. Uma parte presencial, outra parte online, mas o Espírito do Senhor está em todo lugar. A obra de Deus é administrada pelo Espírito, é a mensagem dessa semana. E nós vivemos numa era, que é a era do Espírito. Vivemos hoje, nos dias atuais, em tal era. E essa era, ela começou na ressurreição do Senhor. Então é muito importante nós percebermos em que era nós estamos. A mudança que houve da era anterior para a era atual. E principalmente como viver nessa era, que é diferente do viver na era anterior. Quando Jesus estava nessa terra, quando ele desceu, o Verbo se tornou carne, Deus se encarnou em Jesus. Ali Deus estava fazendo algo, cumprindo um plano de resgate do homem. Jesus teve um viver humano, passou nessa terra, e enquanto ele estava caminhando aqui, ele estava anunciando também essa obra. E por várias vezes ele mencionou que ele chegaria um tempo, depois que Jesus fosse glorificado, isso ele fala no Evangelho de João, capítulo 7, ele fala que do nosso interior, chegaria um tempo que do nosso interior fluiriam rios de água viva. E ele dizia isso, João explica, com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Mas até aquele momento ainda isso não era possível, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. No dia da sua ressurreição, ele ascendeu aos céus e foi glorificado. E naquele mesmo dia ele desceu para cumprir aquilo que ele tinha prometido. E ali em João capítulo 20, versículo 22, Jesus se colocou no meio dos discípulos, eles estavam trancados numa casa com medo dos judeus, e Jesus se pôs no meio deles e disse: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E soprando sobre eles, disse: recebei o Espírito Santo. Então ali cumpriu. Mas isso era algo novo, era uma mudança de era, uma mudança de tudo, na verdade. Para assimilar isso daí não foi tão simples assim. Eles receberam o Espírito da vida. É como nós, quando nós cremos em Jesus, recebemos a Jesus, nascemos de novo. Por que nós nascemos de novo? Simplesmente porque nós acreditamos na história de Jesus? Não. A Bíblia fala, nós nascemos de novo porque o Espírito de Deus entrou em nós, o Espírito do Filho entrou em nós e nos deu vida. O Espírito é o que dá vida. Então nós nascemos porque um Espírito entrou ao crer. O crer traz, o crer atrai. Crer é receber, João explica. Então nós recebemos um Espírito como eles receberam naquela tarde. E esse Espírito, então, ele está lá. O que fazer com ele? Então, à medida que Jesus concedeu o Espírito, ele também fez uma promessa. Ou ele fez uma incumbência. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Mas eles não se sentiam capazes. Eles não se sentiam aptos a fazer nada. E eles continuaram do mesmo jeito. Continuaram trancados, Jesus continuou se mostrando para eles, aparecendo, Jesus já tinha ressuscitado, então ele aparecia, desaparecia, ele se mostrava, deixava ser visto, porque na verdade ele já estava lá, sempre estava lá, ele deixava ser visto e se ocultava, deixava ser visto em algumas oportunidades, se ocultava e ainda permaneceu com eles. Por 40 dias após a ressurreição, falando a respeito das coisas do reino, treinando eles a viver sem a presença física deles. Em certa ocasião, Jesus falou para eles assim:
mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Veja, toda vez que há a entrega do Espírito, o encher do Espírito, é para algo. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, onde vocês estão, como em toda a Judéia, a região, e Samaria e até os confins da terra. Por quê? Porque Deus queria atingir toda a terra. O plano de Deus, ao enviar Jesus, não era para salvar os judeus. Era para salvar toda a terra. Para que a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não vai ser os judeus. Não vai ser a sua família, a sua descendência somente. Você vai ser usado para abençoar todas as famílias da terra. E a bênção de Abraão chegou em Jesus Cristo. Pelo Espírito, né? Que coisa, hein? Que coisa, que mudança, que coisa fantástica, que coisa absurda. Só Deus para bolar um negócio desse. Mas o fato é que chegou até nós. Né? A bênção chegou até nós. E não tínhamos nada a ver com aquele povo, estamos bem distante deles, na verdade. Mas chegou até nós. E ali em Atos, eles foram cheios do Espírito. Então eles começaram a perceber que aquilo que eles tinham recebido era algo que poderia fazer diferença na vida deles. E até então, eles viviam com medo, mas a partir do momento que eles usaram esse Espírito e provaram do Espírito e do poder que esse Espírito tem, aí eles se tornaram pessoas diferentes. Eu sempre falo isso me impressiona bastante. Por quê? Porque, olha, eles foram, aqueles 12, eles caminharam com Jesus, presenciaram os milagres todos de Jesus, e isso não os capacitou, isso não deu coragem para eles. Então, conhecimento não resolve. Mas o Espírito com o conhecimento é esse sim. Porque depois que eles foram cheios do Espírito, aí eles começaram a anunciar a Jesus, a ser testemunha de Jesus. Aí pegavam eles, batiam neles, para de falar. Não, nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido. O que é isso? Ser testemunha. O que é uma testemunha? É aquele que vê algo e fala. É aquele que ouve algo e fala. Então, aquilo que Jesus falou, olha, assim como o Pai me enviou, eu me envio, mas recebereis poder ao descer. Mas quando eles realmente, esse Espírito começou a fazer diferença na vida deles, aí ninguém mais segurou. Ninguém mais segurou. Eles falaram, aquele evangelho espalhou, Atos 2, espalhou, tal. Mas Jesus tinha falado isso daí, né? Que haveria um elemento dentro de nós que faria toda a diferença. As últimas palavras de Jesus sempre foi essa. As últimas palavras de Jesus no Evangelho de João, está lá mais ou menos João 14, 15, 16, 17. Antes ele ser preso ali. E lá em João 14, versículo 16, ele fala assim, olha, eu vou dar outro Consolador. Eu preciso ir, porque senão esse outro Consolador não virá. Aí no versículo 17 ele fala que esse outro Consolador seria o Espírito da verdade, o Espírito da realidade. Na verdade ele estava falando dele mesmo, que iria e voltaria, como o Espírito. Então esse Espírito Santo que Jesus soprou sobre eles, é o Espírito do Deus triuno. E ele fala isso em João 14, versículo 20, ele fala, naquele dia, disse Jesus, quando isso ocorresse, vocês saberão que eu estou em meu Pai, e vocês em mim, e eu em vocês. Então vem o Espírito com o Pai e com o Filho, e nós. Então, são 4 ali. 4 elementos. O homem, mas o Deus triuno, recebendo esse Espírito. Naquele dia. Que dia? Depois que ele ressuscitasse, depois que ele cumprisse. Eu preciso ir, ele falou, porque se eu for, o Consolador não virá. Porque Jesus estava em carne.
O verbo se tornou carne, mas o último Adão se tornou novamente o Espírito que dá vida. A ele sim, o Espírito da verdade. E no versículo 23, Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos, ele e o Pai, né? Ele junto com o Pai, e viremos a ele e faremos nele morada. Então quem que habita em nós? O Espírito habita em nós. Cristo habita em nós. O Pai habita em nós. Então nós temos um elemento divino recebido quando nós tornamos filhos na regeneração, que precisa fazer a diferença na nossa vida. Esse é o detalhe. Esse é o detalhe. Toda a obra de Deus é feita pelo Espírito. Por isso nós precisamos viver no Espírito, exercitar o Espírito. Porque senão vai sair só coisa nossa mesmo, e não vai resolver. Nós vamos estar na nova era, nessa era do Espírito, vivendo como antes de Jesus ter vindo. Todo esse processo, tudo que ele fez, tudo que ele passou, a regeneração, a salvação, nos tornamos filhos, mas o que fazer com esse Espírito? Eu tenho um Espírito, você tem um Espírito do Senhor dentro de você. O que fazemos com isso agora? Esse todo é o detalhe. E esse é um desafio para nós. E Paulo, ele entendeu bem essa questão. E Paulo é um bom exemplo para nós, porque também Paulo não foi um dos 12, Paulo não caminhou com Jesus. Paulo não viu os milagres presencialmente, mas toda a experiência de Paulo foi igual à nossa experiência. Conhecemos a Jesus depois que ele morreu e ressuscitou. Paulo também. Paulo teve experiências fortes com Jesus. E ele é um bom modelo. Então, quando Paulo chega no final da vida dele, fala assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele tem propriedade para falar isso. E ele aprendeu a caminhar. Ele teve os obstáculos e foi, e assim, esses ensinamentos de Paulo a Timóteo, que são as últimas palavras de Paulo, são muitos conselhos que ele dá para Timóteo e para nós também, para nós chegarmos lá também. Esse é o detalhe, né? Então, hoje Cristo está totalmente acessível a nós. Então, viver na era do Espírito e não usar o Espírito é uma grande perda de oportunidade. Uma grande perda de oportunidade. Nós não podemos ter essa perda, não. Nós temos que realmente usar isso, né? Nós também fomos comissionados como eles foram. Nós também fomos comissionados. Hoje, Cristo, como o Espírito, está preparando a igreja. Está preparando a sua noiva. Para aquele encontro final, que vai decretar o final desta era da igreja e do Espírito, que vai ter um fim. E a próxima era é o reino milenar, onde os vencedores reinarão com Cristo. E o Cristo hoje está preparando uma igreja vencedora. E pela palavra nós sabemos que parte da igreja não será vencedora. No fim sempre dá certo, não é bem assim. Depende de como nós estamos usando o nosso espírito. Percebe? A palavra é essa. Né? O caminho é apertado, o caminho é estreito. Jesus fala, né? E ele hoje é o Senhor de tudo. Veja, então nós estamos lidando com um espírito, com um Senhor, nós temos um Senhor em nós, que é dono de tudo. Todo poder foi dado para ele. Jesus fala isso lá em Mateus 28. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Mateus 28, 18. Então, antes de comissionar, ele fala, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então, nós estamos lidando com alguém que manda em tudo. Dono de tudo. Pode tudo. Portanto, ide, fazei discípulos, e eu estou convosco todos os dias. Então, olha só. Não é ir sozinho, não é quebrar a cara, não. É ir em nome dele, com ele. É isso. E viver no Espírito é isso, é viver nessa certeza.
Tudo que fizer, sabe que ele está junto e nele. Né? Em Efésios 1,19, Paulo falou assim, Paulo nos diz que o Pai, segundo a eficácia da força do seu poder, 20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o sentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome. Ele está acima de tudo isso, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Ele nunca haverá nada superior a ele, porque ele está acima de tudo. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ele ser o cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja. Olha, então esse daí é aquele que está nos sustentando. Esse daí é aquele que nós estamos nos envolvendo, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então esse Cristo entronizado, exaltado aqui, elevado acima de tudo que há, hoje é esse Espírito que administra tudo. Efésios 5, 25 a 27, então nos mostra que Cristo está nos preparando. Outra coisa que ele está fazendo hoje é nos preparando. Falando de marido e mulher, Paulo fala algo de Cristo aqui, a ênfase aqui, então é o que Cristo está fazendo, né? Então fala, Efésios 5, 25, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Isso foi a primeira parte, ele fez isso na cruz. Jesus, homem, seu ministério terreno. E todos nós que cremos, né, temos um sentimento muito forte sobre isso, porque nós já passamos por essa experiência. Né? Ele nos salvou, ele nos lavou, nos redimiu. E versículos 26 e 27, aqui de Efésios 5, ainda nos mostra o trabalhar atual de Cristo, que é o seu ministério celestial hoje, o Cristo invisível, mas real e presente. Fala aqui, né, 26, para que a santificasse. Ele se entregou por nós para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. É isso que ele está fazendo conosco hoje. Ele está com esse Espírito trabalhando e nos aperfeiçoando, nos transformando, nos conformando aquilo que ele quer para apresentar a ele mesmo. Ele está preparando a noiva que ele quer. Nós precisamos permitir esse trabalhar, que ele vai fazer, porque esse é o objetivo dele. Né? Por isso que ele nos deu o Espírito. E aqui fala, né? Sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Isso é produzido pelo relacionamento pessoal com o Senhor. Por que nós precisamos ser transformados? Só precisa de transformação algo que ainda não é aquilo que deve ser. Um produto acabado numa indústria, ele passa por um processo de transformação de matéria-prima em produto acabado. Por quê? Porque enquanto ele não chegar a ser aquilo que quem o projetou ele ainda está em processo de transformação. Nós somos imperfeitos. Nós temos imperfeições, por isso nós precisamos de transformação, e por isso nós estamos sendo transformados. Então eu tenho imperfeições, você tem imperfeições, que Jesus está dia a dia procurando eliminar, infundindo as coisas dele, para nos parecermos cada vez mais com ele, para que ele tenha uma noiva, ele possa olhar naquele dia e falar, essa afinal é parecida comigo. E Adão olhou para Eva, né? Antes ele olhava para tigre, para elefante, para girafa, para jacaré, mas o dia que Deus tirou dele e fez a sua imagem e semelhança, né? O jeito dele, essa afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Olha, Jesus olha para nós ainda e fala, vê girafa, jacaré, elefante, tigre, mas ele está transformando, ele tem poder transformador. Jesus é aquele que tem poder transformador, e eu vou falar uma coisa, ele só vai casar com quem tiver parecido com ele. Essa é a noiva que ele está preparando. A palavra diz isso.
E ele tem poder. O que nós temos que fazer, então? Nos submeter ao trabalhar. Que é outra coisa que a palavra também nos diz. Porque se você não quiser, ele vai tentar bastante. Mas se você não quiser mesmo, ele vai tentar depois mais 1000 anos e vai conseguir. Ele sempre consegue o que ele quer. Às vezes demora um pouco, mas ele consegue. Né? Por isso hoje é o tempo pequenininho. Talvez ele volte daqui poucos anos. Talvez nós nos encontramos com ele que nem Paulo. Porque a volta do Senhor vai ocorrer no dia que ele voltar mesmo e no dia que nós partirmos. Como Paulo falou assim, olha, o tempo da minha partida está próximo. Ele sabia que ele... Mas uma coisa ele tinha certeza também. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Agora a coroa da justiça já está guardada. Já me está guardada. Para aquele dia. Ele não ia receber no dia seguinte, no momento que ele morresse. Ele sabia que era para aquele dia, a qual o Senhor, reto juiz, me dará. Não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. E amar a vinda do Senhor era o viver de Paulo. Essa é a carreira. É correr, mas olhando para a vinda do Senhor. Quando que ele vem? Então, se ele vier amanhã, e você estiver correndo no estado correto, você vai poder falar que nem Paulo falou. Se você fez o que foi um servo fiel, você vai também ter a sua coroa guardada para aquele dia. Porque do jeito que nós dormirmos no Senhor, nós vamos acordar. A parábola das 10 virgens. Dormiu com azeite na vasilha, acorda com azeite na vasilha. Dormiu sem azeite na vasilha, acorda sem azeite na vasilha. Essa é a parábola que mostra aqueles que dormiram antes da volta do Senhor. Mas o dia vai chegar, um dia que à meia-noite vai soar a trombeta, eis o noivo, chegou o dia do Senhor, saí-lhe ao seu encontro. E aí as 10 despertaram. E do jeito que elas despertaram, foi o jeito que elas dormiram. Não existe processo mais aí depois que a gente fecha o olho, acabou o processo. Mas enquanto eu estou vivo e respirando, eu estou no processo de transformação. Esse Espírito é maravilhoso. Ele atua sempre em nosso benefício. A gente vê isso, né, na vida de Paulo, o próprio chamado dele, o Espírito indo atrás dele. Depois ali em Antioquia, o Espírito Santo levantando, né? Separai-me, Barnabé e Saulo, para a obra, que está em Atos 13, né? Aí no Atos 14, 4, fala, enviados, pois, pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo administrando toda a obra. O Espírito Santo separa as pessoas. O Espírito Santo envia, através de circunstâncias, através de pessoas, através de sentimentos. O Espírito vai fazendo a sua obra. Então, o arranjo do Espírito é sempre para propagação do Evangelho, é para que mais pessoas sejam salvas, mais pessoas entrem nesse processo de transformação, mais pessoas conheçam a Jesus, entreguem sua vida para Ele e comecem a se misturar com essa nova vida dada por Deus mediante o Espírito de Jesus. Então o Espírito ele faz coisas totalmente fora de padrão. O Espírito não tem... É como Jesus. Jesus veio para mostrar isso aí. Jesus fazia as coisas totalmente fora de padrão. Jesus curava pessoas que tinham fé e que também não tinham fé. Jesus curava pessoa que não sabia nem quem ele era. E curava pessoas que sabiam quem ele era. A gente fala, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele curava. Ele encontrou com aquele aleijado naquele poço em João 5. Eu nem sabia quem ele é. O que você está fazendo? Estou aqui, mas um anjo desce, mexe as águas, o outro entra na minha frente, levanta, toma o teu leito e anda. Não sabia quem era Jesus, não sabia de nada. Jesus curou ele, não tem fé nenhuma. Outro falava, vai lá curar meu servo. Mas você não precisa ir não, eu sei que você tem autoridade, se você der uma palavra daqui, ele vai ser curado. O outro foi curado baseado na fé desse daqui que falou isso para ele. O outro talvez nem sabia quem era Jesus, mas o Senhor dele sabia quem era Jesus. Então, Jesus não tem padrão. Não tem padrão. A gente que quer colocar Deus numa caixinha.
Né? A gente quer colocar Deus numa caixinha, mas Ele é o Senhor de tudo, Ele faz o que Ele quer, com quem Ele quer. Ele tem misericórdia de quem Ele quer. Ele conhece os corações, coisas que nós não conhecemos. Então, Deus age do jeito que Ele quer. Romanos 8, 28 fala que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Muitas pessoas amam a Deus, não parece, mas ama. E tem gente que parece que ama e não ama. Mas Deus conhece o coração. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, tem um propósito, tem um plano, é chamado, Deus vai fazendo as coisas. Né? Por isso que nós precisamos estar envolvidos com o Senhor sempre. E aí nós abrimos espaço para isso ocorrer. Sempre buscar o Senhor, ter comunhão com Ele. A Bíblia fala que esse processo, Paulo enxergou isso, passou isso para nós, que esse ministério da nova aliança, 2 Coríntios 3, explica bem isso aí, vale a pena ler 2 Coríntios 3, mostrando a antiga aliança, a nova aliança, o novo ministério, que não é da letra, mas do Espírito, porque o Espírito é o que dá vida, e ele termina falando de todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória à sua própria imagem, pelo Espírito do Senhor. Tudo é o Espírito, é o ministério do Espírito, e depende dessa contemplação. Eu quero ser transformado, eu quero ser, Senhor, muda meu jeito de ser, muda meu temperamento. Vai até o Senhor. Vai até o Senhor. Diariamente, vai até o Senhor. Senhor Jesus, contempla o Senhor para receber graça, para receber misericórdia, né? Ir diante do trono da graça, para encontrar graça e misericórdia para socorro em ocasião oportuna. Estouradão, você quer na hora que o sangue esquenta, você não quer explodir? Vai até o trono da graça todo dia para receber graça, para socorro em ocasião oportuna. Mas você quer ser transformado com força de vontade, com pensamento positivo, não vai resolver, porque existe o Espírito para resolver esse problema. E somente o Espírito resolve esse problema. Problemas de pensamentos impuros, o Espírito tem poder para resolver esse problema. Problemas que você não consegue resolver, o Espírito vai resolver. Por quê? Porque Ele tem poder. Ele tem poder sobre todas as coisas. Ele tem um poder transformador. Você quer mudar seu marido? Você quer mudar sua esposa? Você nunca vai conseguir. O Espírito muda. Vai diante do Senhor, dá graças a Deus pelo marido e pela esposa que você tem. Senhor, eu te louvo pelo que o Senhor me deu. Eu te agradeço por isso. Louvado seja o teu nome. Me dê paciência, me dê amor. Enche o meu coração de paz. E Deus vai trabalhar em todas as situações. Agora, reclamar para colega, reclamar para vizinho, reclamar para parente, só vai aumentar o problema, porque o caminho não é esse, o caminho é o Espírito. O Espírito, esse é o que resolve os problemas. Então, nós precisamos obedecer à direção do Espírito. Paulo fazia isso constantemente. Um dos relatos mais clássicos disso daí é quando ele saiu na segunda viagem, Atos 16, percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. O Espírito Santo, sabe esse Deus que você não coloca numa caixinha? Às vezes ele impede você de pregar a palavra. Que negócio é esse? O Espírito Santo impediu Paulo de pregar a palavra na Ásia? Impediu. Depois eles tentamos ir para Betina, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Mas ele era sensível. Peraí, não está permitindo. Alguma coisa aconteceu, que travou. Né? Então, a nossa vida também é assim. Perceba onde Deus está te conduzindo. Às vezes Deus está fechando uma porta, está abrindo outra, está te conduzindo. Mas não tente arrombar a porta, não tente. Vai sendo guiado, vai fechando aqui, você vira para cá, ou aqui não dá, você vai para lá. Aí à noite eles tiveram uma visão, né? A qual um varão macedônio estava em pé, ele rogava e dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos ir para aquele destino, concluindo que Deus havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. E assim eles entraram na Europa.
foram até a Grécia, né? Macedônia hoje é a parte norte da Grécia, mas naquela época Macedônia, depois desceram Atenas, Corinto, aí levantou todas aquelas igrejas, tudo mais. Espírito conduzindo. O Espírito queria que o evangelho fosse até os confins da terra. Né? Depois ele foi para a Ásia. Tem as igrejas da Ásia, todas elas Paulo visitou. Mas naquele momento o Espírito queria a Europa. E assim é o Espírito fazendo a obra. Mas como que ele faz a obra? Ele faz a obra quando tem pessoas, né, que permitem ser conduzidas pelo Espírito. Né? Então Paulo ele foi alguém que aprendeu essas coisas. Nós vimos no Alimento Diário, quando ele foi a primeira vez nas igrejas da Galácia, né, naquela região, ele foi para curar uma enfermidade nos olhos, foi procurar ajuda médica. Mas quando ele chegou lá, né, isso em Atos não relata nada do problema da visão dele, dos problemas nos olhos. Ele cita lá em Gálatas depois. Quando ele esteve lá, os irmãos poderiam ter rejeitado ele, mas se fosse possível até tirariam os olhos, arrancariam os olhos para dar para ele, porque ele devia estar com problema, enfermidade nos seus olhos. Mas em Atos mesmo nem cita isso daí, porque só cita aquilo que ele chegou naquelas igrejas, Listra, Derbe, Icônio, e pregava o evangelho, levantava a igreja. Ali, Timóteo foi salvo nessa primeira viagem, nessa primeira visita, provavelmente a mãe, a avó também. Então ali é a obra de Deus. Quer dizer, Deus usou um problema que ele teve, uma enfermidade na visão para ir naquele lugar, mas ali, chegando ali, ele cuidou dos olhos, mas ele pregou o evangelho. Ele fazia, enquanto ele vivia, enquanto ele fazia tendas, enquanto ele cuidava da sua saúde, ele também vivia Cristo, pregava o evangelho. Então, essa foi a vida de Paulo. Essa foi a vida de Paulo. Então, ele tinha uma visão, que deve ser a nossa visão também. Essa deve ser a nossa visão. Paulo fala em 1 Coríntios 9, 26. Enquanto ele estava na corrida, ele falava assim, 9, 26, 1 Coríntios. Assim corro, também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Ele tinha uma meta, ele corria, mas corria com meta. Não saía correndo de um lado para o outro, mas corria com meta. Não era uma corrida qualquer. Essa nossa corrida não é uma corrida qualquer. Paulo fala em Filipenses 3, 12 a 15. Não que eu o já tenha recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Eu fui conquistado para algo, para essa carreira, para conquistar algo. Então, eu fui conquistado para conquistar, então eu prossigo para conquistar isso. Não paro. Irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço. Olha o exemplo, o modelo aqui, né? Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Soberana vocação é o chamamento do alto. Né? Prossigo para o alvo. Tem o alvo. Precisamos ter alvo. Atos 20, 24, Paulo afirma, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então, essa era a corrida dele, a carreira, né? Com tudo que complete a minha carreira, complete a minha corrida. Ele tinha uma fixação disso daí. Ele tinha um alvo e ele sabia que ele estava numa corrida, ele queria completar essa corrida. Isso enquanto ele estava correndo ali. Isso ele sempre falava nas suas epístolas, né? Então, o valor dessa vida, o valor da nossa vida, está em completar a carreira e aquilo que nós recebemos do Senhor Jesus e testemunhar o Evangelho. Isso nos foi confiado, né? Tudo se origina em Deus. Tudo é para o propósito dele. Então, Paulo ele usou todas as oportunidades para pregar o Evangelho. Todas as oportunidades que ele teve, ele usou para pregar o Evangelho. Ele estava livre, ele pregava o Evangelho. Ele estava na prisão,
Pregava o evangelho. Estava na prisão em Roma, converteu quase toda a guarda que cuidava dele. Ia mudando os turnos e ele ia pregando o evangelho. Ele estava preso, fisicamente, mas ele era livre em Cristo. Então, ele, nos seus julgamentos, ele pregava o evangelho. Na sua defesa, você lê Atos, toda vez que ele prendia ele fazia a defesa dele e começava a explanar Jesus. Por pouco não me persuades a me tornar um cristão. Né? Então era assim, ele falava de Jesus a todo momento. Né? Ele falou para reis, para governadores, falava para pessoas cultas, falava para pessoas simples. Né? Para ele era pregar o evangelho. Nada o deteve. Porque ele exercitava o Espírito, ele sabia que o Espírito estava junto com ele. Louvado seja o Senhor. Então, o livro de Atos ele nos revela isso em várias passagens. 1 Coríntios 15, 9 e 10, ele afirmou certa vez o seguinte, ó, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas olha o que ele fala depois. Mas pela graça de Deus, ele recebeu algo, que é o Espírito que traz a graça de Deus. Sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Eu sou menor dos apóstolos, nem sou digno de ser chamado, mas eu recebi algo. E isso que eu recebi não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Então o que ele está falando aqui? Olha, não sou eu, mas eu tenho algo, eu tenho um tesouro aqui dentro que eu não posso ocultar. E quando eu coloco isso daqui para fora, isso me move, isso me dá vigor, isso me movimenta. Né? Por isso que o exercício do Espírito vai fazer com que Deus nos use, tire do lugar, faz realizar alguma coisa. E toda obra realizada é Deus fazendo em nós, através de nós. É isso que Paulo está falando aqui. Precisamos aprender com ele nessas coisas também. Né? E cooperar assim com o Espírito. Vamos, dessa forma, sempre cooperar com o Espírito. Pregando o Evangelho, sendo suas testemunhas onde estamos, falando do que temos visto e ouvido. Isso é se consagrar ao Senhor e não tornar a graça em vão. Nas pequenas coisas, orando pelas pessoas, sendo testemunha. É difícil ser testemunha, porque ser testemunha requer envolvimento com o Senhor. Ser testemunha no meio dos amigos, onde nós estamos, né? Requer posicionamento. Mas é isso que o Senhor quer. E Ele dá poder para isso. O poder está em exercitar o Espírito. Saber quem nós somos, para onde nós estamos indo e quem está conosco. Então nós temos muitas oportunidades dia a dia. E nós precisamos aproveitar as oportunidades e nos envolver com esse evangelho da glória de Deus, esse evangelho do poder de Deus. Graças a Deus. Então, toda a mensagem a obra de Deus é administrada pelo Espírito. Se vivemos no Espírito, Deus age através de nós. Então, a era que nós vivemos não é mais como a era do Antigo Testamento, onde o homem fazia o melhor possível para Deus. Hoje, nós precisamos exercitar aquilo que foi dado a nós, que é o Espírito. Se fizermos isso, vamos ter vigor, vamos ter força, e vamos ser guiados, vamos ser impulsionados. E lembre-se do exemplo. Lembre-se do exemplo. Lembre-se de Paulo. Daquilo que ele fez e daquilo que ele falou. Quando ele fala assim, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Esse já é o final da corrida. Ele chegou lá. E o exemplo dele para nós é muito vivo e prático. Por quê? Porque é um exemplo de quem chegou lá. Né? Siga o exemplo. Você vai chegar lá também. Eu também vou chegar lá. Seguindo o exemplo.
O que ele fez? Como que ele agia? Então, correr com meta. Nessa corrida, irmãos, às vezes tem umas cascas de banana, tem umas pedras, a gente tropeça. Às vezes é cada trupicão, é cada tombo, mas é uma corrida. Levanta e prossegue. Às vezes a pedra que nós tropeçamos é porque nos distraímos. Né? Você está numa corrida, você começa a olhar a paisagem. Então, por isso que Paulo fala, corro eu, não sem meta. Você está olhando para o chão, você está olhando para frente. Essa corrida nossa não pode distrair. Se distraiu, o inimigo coloca coisas, pá, tromba no poste. Mas mesmo trombando no poste, levanta, começa a olhar para frente, olha para o alvo e vai embora. Porque é tempo. Nós estamos no tempo. Nós estamos vivos. Então, vamos correr a carreira. Né? E aí, o dia que nós nos encontrarmos com o Senhor, nós também, como Paulo, amando a vinda do Senhor, vamos receber também a coroa que ele recebeu. Porque essa coroa, ele fala, essa corrida não é de quem não é que nem na Olimpíada lá, ganha a medalha de ouro quem chega em primeiro lugar. Não. Essa corrida é para quem chega. Chega em pé. Chega guardando a fé. Né? Chega, né, correndo até o fim. Né? Com o Senhor, com a fé. E isso esperamos que todos nós consigamos. Né? Jesus é o Senhor. Deus possa nos abençoar. Né? Louvado seja Deus. Vamos cantar o hino S130. S130, pode cantar 2 vezes e depois vamos fazer as orações finais, tá bom? Se você tem algum pedido de oração, pode escrever aí no chat do YouTube ou também no grupo da igreja, WhatsApp, pode colocar seu pedido. Logo após o hino faremos as orações e encerraremos a reunião, tá bom? Jesus é o nosso Senhor.